E hoje a gente tem a nova reunião do Copom. Vocês sabem você sabe o que é o Copom? Conselho de Política Monetária, tá? E o que o Copom faz? Em rápidas palavras, o Copom ele é do Banco Central e ele determina então a taxa de juros, por exemplo, que vai influenciar a tua vida e a minha. A taxa de juros nesse momento no Brasil é a mais alta do planeta. E o que é a taxa de juros? A taxa de juros é a taxa que o Copom, ou seja, o Banco Central, sinaliza para o mercado financeiro, tá? Que chama Selic, é um indicador, menos a inflação real. E já há um ano, essa Selic, ou seja, essa indicação do Banco Central para as instituições financeiras cobrar de você, de mim e de qualquer outro juros, num dinheiro que você pega ou por uma mercadoria que você compra a prazo, está em 13,75%. 13,75%. E qual é a inflação hoje? A inflação hoje no governo Bolsonaro, a inflação era 10,5%. Então, veja, se eu tenho 13,75%, lembra que eu estou falando que está há mais de um ano. No governo Bolsonaro, 13,75%, menos 10,5%, tá? Que foi no começo do ano passado, depois evoluiu e acabou no final do ano ficando em 7%, porque ele queria tentar vencer as eleições, e aí ele baixou artificialmente, inundou, deu um bocado de grana aí para isso cair. Isso dá, gente, 13,75 menos 10,5, isso dá mais ou menos, isso dá 3,25% de juro real. Ou seja, é o juro descontado da inflação. Agora, com o mandato do governo Lula, a inflação já estava há algum tempo abaixo de 4%, como está agora, 4%, e o Copom ainda mantém a inflação em 13,75%. Se você subtrair agora 13,75% menos de 4%, isso dá juro real agora que você está pagando de 10%. 10%, ou seja, o Banco Central está fazendo uma política de juros agora contra você, contra o país e contra o governo Lula, 3 vezes maior do que ele fazia no governo Bolsonaro. Por que será, hein? Vou te dizer a razão. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, foi colocado lá pelo Bolsonaro. E o Banco Central hoje tem autonomia, significa que o governo não pode mudar, não pode tirar o diretor. Quem tem que tirar é o Senado. E o Senado absolutamente nada faz. Então, se você hoje está com dificuldade de pagar o teu cartão de crédito, agradeça ao Banco Central e agradeça a Roberto Campos Neto e agradeça a taxa de juro real, que nós todos, a sociedade, estamos pagando, que é 3 vezes maior do que na época do Bolsonaro. Então ele continua com essa política toda, dificultando a tua vida, dificultando a minha, dificultando a retomada em um nível maior de desenvolvimento do Brasil e tudo mais. Hoje se define, então, se vai cair ou não a taxa de juros. Estão falando numa redução agora, o Banco Central vai fazer a gentileza, talvez, de reduzir em 0,25%. Se eu pegar 13,75 e tirar 0,25, dá 13,5%. Isso dá praticamente os mesmos 10% de juro real. E o que significa 1% de juro real? Significa que o governo tem que pagar 38 bilhões de juros para pessoas que são financistas do mercado financeiro, aliás, como ele. E se eu coloco 10%, isso dá 380 bilhões de reais. Quando, se ele mantivesse a taxa de juro real, que era praticada no governo Bolsonaro, aí de 3% real, em vez dos 380 bilhões, a gente estaria pagando 100 bilhões, ou seja, um terço teria saindo da sociedade e indo para os ricos desse Brasil. Ontem eu estava vendo, eu fui consultar no site da Caixa Econômica Federal o juro do cheque especial, do cheque azul. Sabe quanto é por mês o juro do cheque azul? 8%. 8%. E no ano, 145%. Estou falando de 145% em um ano. Se eu estou falando de uma inflação agora de 4%, menos de 4%,
Isso no final do ano vai dar uma inflação máxima de 40%. Se eu subtrair 145 menos 40, eu tenho mais de 100% de juro que a sociedade paga sem precisar pagar esse assalto todo. E isso aí graças ao senhor Roberto Campos Neto e à autonomia do Banco Central, que está torpedeando os esforços do Brasil, os esforços do governo em criar mais empregos, em facilitar a tua vida, para que você pague menos juros, para que você possa comprar um imóvel, para que você possa comprar uma geladeira, para que você possa comprar uma televisão com uma prestação menor. Só queria que vocês soubessem o tamanho do problema que o Banco Central é para o Brasil hoje, Banco Central autônomo, e isso foi criado pelo Bolsonaro na gestão do Bolsonaro, lá pelo Paulo Guedes.